Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Cariocão 2024. Cariocão 2024. Rapaz, já estamos chegando nas fases finais aí, da fase de grupo, para daqui a pouco entrar nas semifinais e poderemos ter de novo um dos times grandes fora. Campeonato Carioca está na sua 9ª rodada. São 12 times, consequentemente 11 jogos. Vão ficar faltando 2. E alguns clássicos já aconteceram. E neste domingo, dia 18 de fevereiro, tivemos mais um clássico. Entre Botafogo e Vasco, mando de campo do Botafogo. Eu fiz um vídeo aqui, pré-clássico, vocês estão lembrados, quem assistiu, e parece que muitas das previsões que eu fiz realmente aconteceram. Uma, que eu fiz uma análise aqui rápida e disse o seguinte: se levar em consideração o jogo do Vasco com o Flamengo e do Botafogo com o Flamengo, o Vasco é favorito. Estão lembrados? Qual foi o resultado desse jogo? Botafogo 2, Vasco da Gama 4. Tenho bola de cristal? Não, eu não tenho bola de cristal. Mas a gente fazendo aí um pouquinho de esforço, e não precisa fazer muito, você vê que algumas coisas em relação a Vasco e Botafogo já estão muito mais claras, na minha opinião, em relação ao Vasco da Gama. Bom, então é sobre esse clássico, sobre a classificação, como é que ficou a classificação de Vasco da Gama e Botafogo. Nesse momento ainda tem jogo, né? Porque o Flamengo ainda vai jogar, ainda tem outros jogos aí para acontecer, para fechar a 9ª rodada, mas as situações de Vasco e Botafogo neste momento, do Vasco melhorou por causa da vitória e do Botafogo se complicou e pode se complicar ainda mais. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse momento, sobre o jogo, a vitória do Vasco da Gama fora de casa perante o Botafogo, sobre a classificação. Então eu peço a você, meu amigo torcedor do Botafogo, meu amigo torcedor do Vasco da Gama, eu peço que você escuta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo da descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do Clube de Membros e do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado de compartilhar, beleza? E mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dê essa moral pro canal e inscreva-se no canal. Beleza? Então vamos lá, logo aqui, para a gente falar sobre a classificação de como ficou após esse jogo, Botafogo e Vasco da Gama. Bom, o Botafogo nesse momento é o 5º colocado, ou seja, está fora da zona de classificação. Vale lembrar que ano passado o Botafogo também não se classificou, tá? O Botafogo está fora, faltando 2 rodadas. E tem um detalhe, o Boa Vista tem 12 pontos. O Boa Vista vai jogar com o Flamengo. Vai que o Boa Vista apronta e ganha do Flamengo. O Boa Vista vai a 15. Passa o Botafogo. Bom, situação do Botafogo com esta derrota não chega a ser desesperadora. Bom, calma aí. Deixa eu dar uma olhada aqui, rapidamente, porque o Botafogo faltam 2 jogos. O Botafogo tem um jogo contra o Audax. Antes disso, tem um jogo pela Libertadores, né? Um jogo pela Libertadores, no final de semana pega o Audax.
Aí no meio da semana tem o jogo da Libertadores de novo, e no final de semana tem o clássico contra o Fluminense pela última rodada. Fluminense brigando pelo primeiro lugar geral com o Flamengo. Levando em consideração que o Botafogo já perdeu 2 clássicos, pode surpreender? Sim, pode surpreender. Mas vai vir de um jogo da Libertadores. Se conseguir passar de fase na Libertadores, vai vir animado. Mas se por acaso não conseguir, irmão, vai chegar nesse caso contra o Fluminense com a moral lá no pé. Então, você levando em consideração isso, talvez aqui o Botafogo chegue ali a 17 pontos. Levando em consideração que ele pega o Fluminense. 17 pontos, ele já não pega o Nova Iguaçu. Então vamos lá, o Botafogo pode chegar a 20 pontos. Se na próxima rodada o Nova Iguaçu ganhar, vamos lá, o Fluminense ele não pega mais. Se o Flamengo ganhar do Boa Vista, vai a 21 pontos, o Botafogo não pega mais do Flamengo. Se na próxima rodada o Nova Iguaçu ganhar o seu jogo, ele vai a 21 pontos. Ou seja, o Botafogo não consegue pegar mais. Aí vão se matar Botafogo e Vasco da Gama. Próxima rodada, o Botafogo pega o Audax. O Vasco da Gama, na próxima rodada, pega o Volta Redonda em casa. Situação do Botafogo não é a das mais tranquilas. O Botafogo não depende só dele. O Botafogo depende de tropeços de Vasco e Nova Iguaçu, principalmente. Agora tem um detalhe. Dependendo do que aconteça na próxima rodada, já fica definido, né? Já fica definido os 4 classificados. Vamos dar uma olhada aqui para a torcida do Botafogo, quem o Nova Iguaçu pega na próxima rodada. Na próxima rodada, o Nova Iguaçu joga contra a Portuguesa. A Portuguesa tá aqui na 6ª colocação com 14 pontos, igual o Botafogo. Então, a Portuguesa ainda está na briga. Então, a Portuguesa pode ajudar o Botafogo. Mas a situação do Botafogo no Campeonato Carioca, olha, por incrível que pareça, o Botafogo não depende só dele. E o Vasco da Gama, com essa vitória, fica numa situação bem mais confortável que a do Botafogo, porque só depende dele e não tem mais clássico. O Vasco, os próximos 2 jogos do Vasco é contra o Volta Redonda e contra a Portuguesa. Tem um jogo no meio aí, né, pela Copa do Brasil, mas não tem mais clássico. O Botafogo tem um jogo fácil contra o Audax, tem um clássico. Então, cara, essa vitória do Vasco foi fundamental nessa rodada, porque deixou o Vasco numa condição muito boa para passar para a próxima fase, ou seja, para as semifinais. Bom, o jogo. O Vasco começou com 3 zagueiros, não tinha lá o Medel, o zagueiro, né? Não tinha ali o seu melhor formato de zaga. O Botafogo jogando ali com Vitor Sá, Savarino, Tiquinho. Eu falei aqui num vídeo, e vou repetir, que, levando em consideração que o Vasco fez contra o Flamengo e o Botafogo fez contra o Flamengo, o Vasco para mim era favorito. Eu dava empate a esse jogo, mas se eu tivesse que escolher um vencedor, eu ia escolher o Vasco. Justamente por causa disso. E você olhando, eu não gosto muito de fazer comparação, mas se você olhar sem ser torcedor, na minha opinião, o elenco do Vasco hoje é melhor do que o elenco do Botafogo. Não tinha o Luiz Henrique, sim, fez falta. Mas olhando o elenco do Vasco,
tem mais opções. A do Botafogo acaba sendo um elenco que tem algumas peças muito interessantes, mas que está dando menos opções de mudança. A do Vasco acaba tendo mais opções de mudança com os jogadores que entram. Então, na minha opinião, eu gosto mais do elenco do Vasco. Até porque o Vasco tem um jogador que o Botafogo não tem. O Payet. O Botafogo não tem ninguém com a qualidade do Payet. E isso já faz uma diferença monstruosa. O Savarino. Não, o Savarino não é. Não é. Então, para mim, o elenco do Vasco hoje é mais qualificado do que o do Botafogo. Bom, e aí vamos pro jogo. O Botafogo começa melhor, pressionando. Lembrando o Botafogo do ano passado, do primeiro semestre, marcando alto, dificultando a saída, ganhando o meio campo. O Vasco não conseguia ganhar ali o meio campo. Criando boas oportunidades. Tem um gol anulado. Faz um gol. Domina o jogo. Parecia que poderia fazer o segundo gol. E aí o Botafogo melhor. O Payet, se não estiver enganado, dá um passe açucarado. O sistema defensivo do Botafogo bate cabeça. E o Vasco empata, quando o Botafogo era melhor. E aí termina o primeiro tempo 1-1. Mas termina o primeiro tempo 1-1 com o Botafogo melhor. O Botafogo melhor fazendo um jogo melhor, dominando o meio-campo do Vasco. Ou seja, o primeiro tempo foi do Botafogo. Saiu empate, mas o Botafogo foi melhor. Vai pro segundo tempo, o treinador do Vasco mexe no time. Conserta o meio-campo, fortalece o meio-campo, e logo acho que de um minuto, o Piton, que não estava saindo muito, começa a sair mais e faz o 2-1. A partir daí, a gente já sabe o que aconteceu. Você que não viu o jogo, Botafogo estava ganhando, tomou uma virada. O que aconteceu com o Botafogo? Cola as placas. Psicológico do Botafogo, zera. E aí, o Vasco dominou por completo o segundo tempo, fez o terceiro, fez o quarto, criou mais oportunidades. E aí depois o Botafogo estava 4-1, perdendo de 4-1, conseguiu no finalzinho um golaço com o Eduardo de bicicleta. Aí tentou algumas coisas, alguns chutes, o goleiro do Vasco fez, mas muito mais no abafa do que na concentração, na qualidade. Então, amigo torcedor, taticamente, no primeiro tempo, o Botafogo foi melhor, conseguiu anular ali o Vasco, o meio-campo, conseguiu algumas boas progressões, um gol anulado, fez um gol, conseguiu marcar bem, o time do Vasco não conseguia jogar. Mas no segundo tempo, quando o treinador mexe do Vasco, o Vasco engole o Botafogo e faz 4 gols, e faz mais 3 gols, né? Ainda teve o desconto ali. Mas o Vasco com a mexida, do o seu treinador, o Vasco sendo muito superior ao Botafogo. Então, onde é que teve o pulo do gato? O pulo do gato foram os treinadores. Os treinadores foram o pulo do gato. O treinador do Vasco enxergou o jogo e mudou. E teve peças para mudar. O Thiago achou que estava bom, e estava bom porque fez um bom primeiro tempo, mas quando o Vasco muda, ele não consegue retomar, toma um gol, faz as mudanças que não funcionam muito. E aí o Botafogo perde mais uma vez. Na minha opinião, um placar justo pelo que o Botafogo jogou e pelo que, principalmente, o Vasco da Gama jogou. Abre o seu olho, Botafogo. Alô, Souza Júnior, meu parceiro, Souza Júnior. Tá feia a coisa, irmão. Tá feia a coisa. Gastou 100 milhões num jogador, pagou caro. Não vale isso tudo, não. Bom jogador. Mas poderia ter comprado 2, que ajudariam mais o elenco. Bom, mas aí é uma questão de ponto de vista. Um grande abraço, até mais, valeu.
Tamo junto, fui!